No meu vídeo sobre as estreias de janeiro, eu tinha comentado sobre Boy Erased, que ia sair na última semana do mês, e era um filme que eu estava apostando um pouco para premiações. O filme, no entanto, não teve tanto destaque assim quanto eu esperava nas premiações, mas o vídeo de hoje não é para falar sobre isso. O vídeo de hoje é para falar sobre o fato desse filme não estrear mais no Brasil por conta de uma desculpa que eu considero esfarrapada da distribuidora, no caso a Universal. Meu nome é Lucas Mizumoto e seja bem-vindo ao Tempo de Tela. Antes de falar do caso em si, só dois avisos, né? Primeiro, esse vídeo eu estou fazendo na perspectiva de um consumidor de conteúdos, ou seja, eu não trabalho com nenhuma distribuidora, eu não sou desse ramo. O que eu estou falando aqui é baseado no que eu vejo com minha experiência de vida e o que eu li sobre o tema e algumas questões que eu vou refletir num outro ponto mais à frente. E o outro assunto aqui eu vou fazer esse vídeo em 3 blocos. Primeiro, explicando o que aconteceu e minha visão sobre o que aconteceu. Segundo, tentando explicar por que eu acho incoerente esse cancelamento. E terceiro, fazendo uma reflexão mais aberta sobre a distribuição de filmes menores no nosso país. Beleza? Então, bora lá. Se você não sabe, Boy Erased, né, é um filme que tratava sobre um caso real de um menino que foi para uma instituição de cura gay, que não existe, assim, só para te deixar ligado, tá? E todos os problemas que ele teve com a família dele, problemas pessoais e tudo mais. Esse filme é para sair no Brasil no dia 31 de janeiro e não saiu. Aí algumas pessoas foram perguntar no Twitter para a Universal por que o filme não tinha saído. Ou melhor, na verdade foram perguntar quando que o filme ia sair e a Universal falou que o filme não vai sair. A princípio isso já gerou uma certa discussão do tipo, cara, por que não vai sair? É censura? Só porque é um filme LGBT e tal. E aí o comunicado que fizeram, né, no caso a distribuidora fez, foi de que o filme não ia sair no Brasil por uma questão comercial. Ou seja, eles alegaram que o filme não ia vender proporcionalmente para a distribuição, né? No caso, a bilheteria não compensaria toda a questão de logística de distribuição, de divulgação e tudo mais. Bom, bora lá. O que eu penso disso? Primeiro, eu entendo que uma empresa ela não está ali fazendo caridade, né? Então, eles realmente têm que visar o lucro e, nesse sentido, faz sentido de fato. Ficou meio esquisita essa frase, mas enfim. Por quê, né? Quem trabalha ali não vai morrer de fome, eles têm que vender o filme. Mas, por outro lado, é estranha a maneira como isso foi feito. Por quê? Até o dia 31, ninguém tinha falado nada. O filme estava dado como estando estreando, não apareceu em nenhum cinema, as pessoas se indagaram e foram perguntar. Então, me parece um pouco, vamos tentar abafar, sabe? Tipo, ninguém vai se ligar muito, vamos deixar quieto. E não foi o que aconteceu, as pessoas começaram a ver e começaram a comentar. Esse já é o primeiro ponto esquisito do, tipo, o filme não saiu, mas vocês não deram um aviso mais prévio de que não ia mais lançar. E aí entra outra questão, né? A desculpa é de que o filme não vai vender. Só que aí tem 2 pontos interessantes. Primeiro, eu, como consumidor, né, como eu já disse, queria ver o filme por uma questão de arte no sentido de premiações, né? Apesar de não ter ido no Oscar, né, não tem tanta coisa no Oscar, na real acho que nem tem indicação, ele teve um certo destaque no Globo de Ouro porque teve até indicação para melhor ator, né, para o Lucas Hedges. Então fica essa questão de, pelo menos, esse público que consome esse cinema mais para a temporada de premiação iria assistir. É um filme que tem um apelo forte, é um filme de drama um pouco mais sério e tal, e também é um filme que tem um elenco muito bom, né? Tem o Lucas Hedges, como eu já falei, e você também tem, por exemplo, a Nicole Kidman. Então, pelo menos nesse sentido, quem consome esses filmes mais de temporada de premiação iria assistir. E o outro ponto é a comunidade LGBT. A comunidade LGBT é uma comunidade que isso é estatístico, tá? Você tem esse público consumidor, o pessoal vai, né? Quando você tem alguma coisa nessa temática, seja produtos, de fato sim, produto consumível, festas, no caso aqui filmes, eles vão assistir, eles vão divulgar. Então, no mínimo, você tinha 2 parcelas de consumidores que poderiam ir assistir. Então já fica um pouco esquisito você dar uma premeditada do tipo, não vai vender, sendo que no nosso país teria como vender sim. E o outro ponto é, beleza, talvez não venda tanto no cinema grande, no Cinemark da vida, no UCI, que seja. Mas
dá pra pensar uma logística para jogar esse filme para um circuito menor de cinema, sabe? Tipo, cinemas mais alternativos, cinemas de rua e tudo mais. Então, me parece realmente uma desculpa esfarrapada. Eu não vou entrar aqui no mérito da censura ou não do filme, mas é aquela coisa do tipo, se veste como, fala como e anda como, sabe? Por mais que não seja uma censura, de fato, afinal de contas, eles falaram abertamente do filme, no mínimo me parece uma má vontade de apresentar esse filme no Brasil. E aí, né, falando dessa questão de apresentar esse filme no Brasil, eu chego no outro ponto que eu queria falar, que era, né, da distribuição dos filmes no Brasil como um todo. O que eu quero dizer aqui? A gente está falando aqui de um filme de temática LGBT que não está saindo porque não ia dar lucro. Ok, não vou entrar no mérito porque eu já falei no outro bloco. Só que a gente tem muito filme que não passa no Brasil mais ou menos com essa desculpa, ou, enfim, não tem destaque, ou praticamente ninguém vê. É um pouco de culpa realmente do consumidor, mas acho que a distribuição também deixa a desejar. Por exemplo, eu acho que tem cinemas que a gente poderia trabalhar no Brasil que não chegam. Vou dar aqui, sei lá, cinema coreano, cinema japonês. Cinema japonês eu incluo até animação, porque a gente tem muito pouco anime, né, longa-metragem que chega no cinema e que tem muito destaque fora do país. Enfim, eu acho que a gente tem uma preocupação muito grande com blockbuster e, no caso da época de premiações, com os filmes que têm mais destaque no Oscar. Só que durante o ano a gente tem tanto filme bom que não vem para o Brasil, que me deixa um pouco pensando de, tipo, será que a gente, no caso, o consumidor, não poderia dar uma forcinha maior para pedir filmes mais fora da caixinha, sabe, de outros circuitos, enfim. Porque tem distribuidores no Brasil que trazem coisas desse gênero, sim, sabe? Só que apesar de ser num consumo muito mais restrito, tipo filmes que saem muito em, sei lá, cinema de faculdade, espaço tal de cinema, coisas desse gênero. Então eu fico muito nessa questão de a nossa distribuição foca muito no blockbuster porque vende, óbvio. Só que será que também, se rolasse uma pressão do público, não poderia ter um outro circuito também vendendo mais esses filmes que não são tão chamariz de Cinemark da vida? Fica aí a questão, sabe? Porque, como eu disse, me parece uma desculpa muito esfarrapada falar que o filme não vende, o Boy Erased. E assim, talvez não seja tão uma desculpa esfarrapada, porque de fato é um filme mais fora da caixa e talvez não venda para o grande cinema. Só que, pensando nesse lado, a gente tira tantos filmes bons do Brasil porque não vendem, que talvez uma logística mais bem pensada e mais bem elaborada seria interessante. Bom, pessoal, era isso. O vídeo de hoje é um pouco diferente, né? Mais uma opinião, uma divagação sobre esse tema, né? Da questão da polêmica envolvendo Boy Erased e um pouco da questão de como é distribuído os filmes no Brasil e como a gente, como consumidor, pode dar uma resposta para as empresas como distribuidoras. E você, o que você acha desse assunto, seja da polêmica do Boy Erased ou do ponto da distribuição de filmes no Brasil? Coloca nos comentários com respeito, por favor, o que você acha disso. E se você gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou, pode dar dislike, não tem problema nenhum. Desde que você não venha aqui xingar e nem fazer nenhum discurso de ódio, porque isso é errado. É isso, galera. Um abraço e até a próxima. E você? O que você acha dessa questão, seja da polêmica do Boy Erased ou do que eu comentei da distribuição de filmes, como a gente pode ajudar a melhorar isso no Brasil? Coloque nos comentários com muito respeito, por favor, o que você pensa. Nada de xingamento, nada de discurso de ódio, que senão a gente vai apagar. Se você gostou do vídeo, dá um like, ajuda muito a gente. Se você não gostou, pode dar dislike, não tem problema nenhum. Não esquece também de se inscrever no canal, porque a gente está lançando muito vídeo quase todos os dias, então tem muito conteúdo bacana para você. É isso, galera. Um abraço e até a próxima.